Se você tem o desejo de entrar no mercado financeiro do zero, ainda sem experiência ou sem alguma indicação importante, eu te aconselho fortemente a dar uma olhada e se preparar para alguma certificação técnica que existe no mercado. Sabemos da dificuldade que é da pessoa que está do zero, ainda sem experiência comprovada ou sem conhecimento prático das atividades de qualquer área, não só do mercado financeiro. Vai encontrar muita dificuldade para conseguir arranjar uma vaga ou uma oportunidade de entrevista, por exemplo, mas o certificado, assim como o próprio nome, certifica que você já tem um conhecimento comprovado e reconhecido no mercado que você sabe desse assunto. Então, com certeza, para quem está do zero, tirar a certificação pode ser e abrir muitas portas. Inclusive, os próprios bancos, corretores e empresas que estão dentro do mercado financeiro, existe uma obrigatoriedade de se ter uma grade de funcionários, um percentual, dependendo da certificação, que seja certificada por essa prova em específico, que acaba te deixando em muita vantagem comparado a todo o mercado, já que o número, que a gente vai ver também nesse vídeo, é bem pouco de pessoas certificadas, dependendo daquela certificação que você vai escolher. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês as principais certificações, direto ao ponto. Aqui, inclusive, na descrição do vídeo, eu vou deixar esses links de todas as certificações para vocês darem uma olhada e ir atrás, se for do seu interesse. Mostrar os números, né, a quantidade de pessoas certificadas e também vou dar alguns pitacos, enquanto eu apresento para vocês, sobre o que eu penso sobre cada um desses caminhos e o que eu acredito que no futuro pode valer muito a pena para te trazer uma alta empregabilidade no mercado que sabemos tem muito dinheiro. Então, dado a introdução, vamos para minha tela que eu vou ir mostrando os sites e as certificações para vocês. E a primeira certificação ou grupo de certificações que irei falar nesse vídeo talvez seja a mais famosa e ela acaba abrindo oportunidade para você trabalhar em bancos, que certamente é uma dos nichos do mercado financeiro que mais geram empregos e também possuem ótimos salários e condições, benefícios de CLT muito acima da média do mercado como um todo. Então, a primeira certificação que eu vou falar é sobre as certificações Ambima. Deixa eu abrir o site deles aqui para vocês. Vou deixar, novamente, como eu mencionei aqui embaixo na descrição do vídeo, mas também, se você quiser acessar por aí, é o ambimaedu.com.br/certificações. Então, aqui ele vai dar realmente uma explicação sobre todas as certificações que estão disponíveis dentro da Ambima, explicando cada uma delas, né? Você tem o CPA, que é ideal para começar na área de distribuição de investimentos, com foco em funções comerciais, com prospecção, atendimento e suporte. Ou seja, aquele gerente de seu de conta provavelmente tem um CPA, pois também é obrigatório. CPRO 1, CPRO-R, aí já tem um estágio acima. Aqui embaixo eu vou falar um pouco mais sobre eles também. Então aqui é um conhecimento mais aprofundado do CPA, né? Você consegue aprender também a montar carteiras recomendadas. No R, você tem um conhecimento maior sobre produtos de investimento, ensina como oferecê-los para o cliente. Então, provavelmente esses três aqui, alguma dessas certificações o seu gerente de conta vai ter, com certeza. Embaixo já tem certificações mais voltadas para gestão de carteiras como um todo, então são mais para empresas maiores ou para pessoas físicas com muito mais recursos. O primeiro aqui, ele certifica o CFG, Carreira de Gestão de Recursos de Terceiros. Já trabalhar em empresas também, conforme eu falei, né, que agora é montante maior de valores, você vai estar apto para mexer com ele. Tem o CGA, que é focada em recursos de terceiros em fundos de investimento de renda fixa, ações, cambiais, multimercados, carteiras administrativas e fundos de índice. O CGE, ele tem também foco de recursos com produtos estruturados, né? FIAGRO, FDIC, fundos imobiliários, FIP, fundos de índice, enfim. Cada um deles você pode clicar aqui nos detalhes se quiser se aprofundar e determinar qual opção você preferiria. Porém, é importante falar que eles são evoluções. Então, para você conseguir certas certificações, você precisa ter feito o anterior, né? Por exemplo, o CPRO-R, você precisa ter a CPRO-1 e a CPA. Na CPRO-1, você precisa do CPA. Vamos descer mais aqui para ir identificando cada um deles. Aqui também tem várias informações gratuitas que a Ambima fornece. Aqui é legal que é um estudo sobre as certificações, que é uma informação importantíssima. Você deve ter ouvido falar sobre CPA 10, CPA 20 e o CEA, que eram as certificações mais famosas que são da Ambima. Ela passou por uma mudança, na verdade vai passar agora nesse ano, 2026. Acho que vai ser agora final de março. Então, aqui ele explica mais ou menos o porquê dessas mudanças. E aqui explica que as certificações a partir de 2026 vão ser essas, né? CPA, antigamente era CPA 10, tem um DEPARA, né? Mas embaixo vai ter essa explicação do DEPARA. Então, hoje tem que ter o CPA. Com ela, você consegue tirar o CPRO-R ou o CPRO-1. Aqui embaixo dá uma explicação, né? O CPA é o primeiro passo, conforme eu expliquei, conforme aquela imagem. O R é o Ambima de relacionamento, né? Então, praticamente, se você já conhecia as certificações antes, é praticamente um CPA 20 e o CPRO-1 é praticamente um CEA, né, que é voltado para mais na parte de
investimento, aprofundamento maior sobre os produtos de investimento. E o CPOR é mais focado em relacionamento com o cliente. Ele explica avaliação, eu vou falar rapidamente para vocês aqui. Inclusive, ele tem exemplos, se você tem o interesse de entender melhor qual é o nível de dificuldade. Eu já tirei lá atrás CPA 20, CPA 10 e até então são provas que, se você tem o conhecimento dos produtos, é relativamente fácil, a taxa de aprovação é alta também e existem vários cursos, até gratuitos aqui no YouTube, se pesquisar, falando sobre o conteúdo dessas provas. Também existem cursos pagos que não são tão caros no mercado, já que é uma certificação de nível iniciante, então é um público que de fato vai ter uma entrada maior, que são pessoas que querem entrar no mercado desse nicho, no mercado financeiro. E aqui tá falando sobre as migrações, né? O CPA 10 é o CPA 20 mudou, né? Ficou você consegue migrar para as duas, né? Ele é um deparado de relacionamento aqui do CPA, CPOR, aliás, e também então o CPA, porque quando você fazer o CPA 20, o CPA 10 estava meio que incluso já, né? Você fez o CPA 20, você já tem o CPA 10 dentro também como certificado. Porém, já que era uma evolução, você vai falar que é CPA 20. E o CEA, que é a combinação dos três, então você tem que acrescentar o CPRO 1 aqui. E o CEA, antigamente, você tinha que ter o CPA 20 para fazer o CEA, eu não me engano, acho que era isso. Então, com isso, se você já tem o CEA, provavelmente você não abriu nesse vídeo, né? Ou pelo menos nessas certificações da Ambima, você consegue já ter as três e fazer essa transição de certificados que está sendo a partir desse ano. Agora, para a ideia de valores, você tem aqui os valores das provas. Então, para o CPA é 225 a prova, para o CPOR, CPO1 é 500 e depois, anualmente, para você quiser atualizar ou manter o seu certificado ativo, você tem que pagar esses valores. Para CPA 115, CPA é mais uma das CPROs 325 ou para as três também 325. Lembrando que você precisa ter ela ativa se você estiver trabalhando, né, em algum banco, pois, conforme eu falei no começo do vídeo, existe a exigência que o banco tenha um percentual específico para poder ter um número X de clientes. Então, para cada CPA que eles têm, ou CPOR ou CPO1, eu não sei exatamente qual é esse cálculo, ele pode ter X clientes a mais, aonde um profissional desse pode cuidar. Tem essa regra, então qualquer banco que deseja aumentar ou manter a sua taxa de clientes e contas, investimentos desses clientes, ele precisa ter esse profissional com a certificação ativa. Então, o que você pode fazer se fizer a prova é se certificar, né, tirar a certificação e somente fazer renovação se você estiver de fato trabalhando já e precisando dessa certificação ativa. Então, esse valor aqui você não precisa pagar enquanto não estiver trabalhando. Se estiver trabalhando, não vai pesar, né? Na verdade, vai ser um ganho, é que você vai ter já o seu emprego dentro da área financeira, mas lembrando que você tem que gastar esse valor anualmente. E aqui é o valor que os próprios bancos pagam, né? Se caso você estiver em algum banco grande, esse é o valor que eles têm que pagar para manter a certificação ativa. Então, fica muito mais barato que a instituição pague esse valor. Aqui explica que você tem um período de 3 anos sem precisar ativar a certificação ativa e pagar, então se você passar na prova, você tem até 3 anos para não precisar renová-la e sem precisar pagar essa taxa, se caso você não estiver trabalhando. Aqui fala sobre o código de conduta e aqui nesse mesmo link tem também várias notícias, vai explicar cada uma das certificações mais a fundo. Então eu te aconselho a vir nesse link de site, pesquisar sobre materiais aqui no YouTube também, que existem vários sobre esses assuntos, é fácil você encontrar material de estudo. E para você que está do zero, eu te aconselho fortemente a olhar a certificação. Com certeza é uma das mais baratas e tem uma alta taxa de procura dos bancos hoje em dia. Agora vamos falar da próxima, que também aconselho fortemente de você prestar atenção, que é a PQO, que seria a certificação da B3, da Bolsa de Valores aqui de São Paulo e do Brasil. Aí ele explica que é uma certificação desenvolvida pela B3 e seu objetivo é testar o conhecimento dos profissionais que atuam em diversas áreas do mercado financeiro. Ou seja, o PQO ele é mais abrangente, então não somente para bancos, mas para outras instituições financeiras também é importante que tenha profissionais que tenha certificação para mexer, que envolva a bolsa de valores, né, na empresa. E tem uma peculiaridade do PQO que existem várias áreas por baixo. Então aqui vale muito a pena para você, eu te aconselho se você tiver do zero, dar uma lida mais ou menos do todo, né, de todas as áreas aqui, porque são várias, e ver qual que você mais se identifica e ao mesmo tempo pesquisar nesse momento no LinkedIn ou em outros sites de empregos como está a procura para cada uma dessas áreas dentro de empresas do mercado financeiro. Inclusive aqui fala todas as áreas que tem, né, de operações, né, quando você vai fazer realmente aquelas intermediações de negociações na B3, área de compliance, que eu te aconselho fortemente aí nela, que é uma área que tem muito alta demanda, né, que são supervisão dos procedimentos, controles internos, tudo que envolva PLD, relações regulatórias. Então é uma área que tem alta demanda até hoje. Bom, risco é a área que eu trabalho, então eu sou suspeito para falar, inclusive tem mais vídeos no canal falando especificamente sobre a área de riscos. Comercial também sempre tem muita demanda para isso. Back office são serviços mais gerais, né,
né, dentro da bolsa. Aqui eu teria mais moderação para entrar, porque são áreas que estão cada vez mais sendo automatizadas. Então, a não ser que você queira realmente entrar numa ideia de automação ou de criar sistemas dentro do mercado, tirando essa, se você tiver essa característica, eu não aconselho de cara você ir atrás desse certificação para conseguir uma vaga de trabalho. Custódia entra mais ou menos a mesma premissa de back-office, na minha opinião, mas também é uma opinião que de quem tá de fora. Eu nunca trabalhei nessas áreas, então talvez se você trabalhou, coloque aqui embaixo nos comentários se faz sentido o que eu tô falando ou não. Liquidação também entra na mesma premissa, e cadastro de clientes também. Então as partes de cima são áreas que de fato eu enxergo já essa demanda até hoje e enxergo uma tendência de aumentar a demanda desses profissionais. E as de baixo aqui, talvez você tenha empregos com menores salários, talvez mais operacionais também, porém podem ter oportunidades que eu não estou enxergando que são bem maiores, né? Como você conseguir entender realmente como funciona esses processos dentro das empresas. Então você consegue pensar em sistemas, em criar, sei lá, algum SaaS para ajudar as empresas sobre essas áreas específicas. Aqui tem um manual de certificação, explicar cada uma das áreas também. E o legal é que aqui existe um material que a B3 disponibiliza gratuito. Já deixa no próprio link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você vai conseguir achar ele. Se clicar aqui no material, você pode ver que é um material completo, aonde ele dá exatamente o conhecimento necessário das provas, de todas elas. É um arquivo grande, 700 páginas. Vamos ver se ele mostra. Aqui mostra exatamente quais são os materiais que você precisa estudar para cada uma das certificações, tá vendo? Então aqui, o seu interesse é estudar, por exemplo, a área de risco. Você pode ver que são quase todas. Não vai precisar estudar sobre ambiente de negociação, processos operacionais. Tá vendo que a parte operacional mesmo já são para outras funções? Então vamos voltar aqui, risco. Aí não tem também esses últimos matérias, mas são quase todas, né? Você pode ver que é bem amplo. O back-office e liquidação talvez tenha um pouco menos. Custódia também. Então aqui tá o material todo, que é o suficiente para você passar. Também existem outros locais que disponibilizam cursos bem baratos, mas a base de estudo já é fornecido gratuitamente para você estudar. Ou seja, é muito mais barato. Se você realmente estiver na pendenga ou quiser utilizar esse processo mais de aprendizado, você já tem gratuito o material. E as provas também não são muito caras. Vamos ver aqui se eu acho. Procurando a prova aqui, eles não colocam um link direto do site, porque é, na verdade, a Ancor que fornece a prova. Aí eu procurei aqui o valor. Para você achar, eu vou também colocar aqui embaixo esse link, vou até salvar agora. Aqui você vai clicar na sua área de interesse. Todas são o mesmo valor. Vou clicar aqui, por exemplo, risco, inscrições. Aí aqui, escolher PQO B3. E aqui vai falar o valor atual, né? Pesquisar. Tá vendo? Atualmente é R$380 a prova. Então ela é mais cara do que as primeiras do CPA, mais cara do que a CPRO-R e CPRO-1, né? Que era R$500, né? Então aqui tá 380. Qualquer uma das certificações. Para fazer a prova é somente isso. Porém, você não vai precisar pagar nenhum material de estudo, né? Eles já te dão gratuitamente. Também encontra aqui na internet, porém aqui é a fonte oficial do B3 para você fazer a prova do qualquer uma das áreas do PQO. Agora vamos falar sobre certificações mais complexas e mais caras, que de fato vão te dar muito mais conhecimento técnico de cada um dos assuntos e também tem uma quantidade muito menor de profissionais disponíveis no mercado. E a primeira que eu vou falar para vocês é sobre CNPI. Não sei se já ouviram falar sobre, aqui o site que também vou deixar embaixo na descrição, que seria o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. Então é para aquele profissional que vai ter atuação direta no mercado de renda variável, né, que é um mercado mais complexo aí, não somente falando de ações, né, opções, mas também fala de derivativos, o mercado de renda variável como um todo, né? Então aqui explica do que você pode fazer de análise. Então, na prática, tudo bem que tem gente que faz isso sem a certificação, porém, a conduta correta, você só consegue fazer análises do mercado, criar sistemas e algoritmos de renda variável apenas se você tiver essa certificação, né? Se for certificado dentro do CNPI. Aqui ele explica, na verdade, se você tem algum canal ou faz alguma coisa e não tem certificado, você está fora da regulação. Você não tem a autorização, entre aspas, da CVM de fazer esse tipo de análise. E aqui dá uma explicada, explica do objetivo também, aí como obter. Na verdade, isso é uma prova, é mais de uma prova, né? Você tem, assim como a Ambima, você tem o CNPI e dentro tem algumas provas que você pode possivelmente fazer. Uma delas é o conteúdo brasileiro, que ele dá um bom background de falar sobre análise fundamentalista, técnico e pleno. Aí tem a prova de 60 questões, aí fala aqui quais são os assuntos. Aí tem o conteúdo global, né? Aí é para quem deseja fazer análise fundamentalista. Tem o conteúdo técnico, que é para o analista técnico, né? Fazer uma análise técnica e não fundamentalista. E se você tiver conteúdo brasileiro, que seria o DEPARA do CPA, e também conteúdo global, você vai ser o CNPI para análise fundamentalista.
analista. Se tiver o conteúdo brasileiro mais o conteúdo técnico, você vai ser o CNPI-T, que é para análise gráfica. Se você tiver aprovação dos três, né, das 3 provas, conteúdo global e também do técnico, você vai ter o CNPI-P, que é para analista, né, que você vai poder fazer relatórios de análise fundamentalista ou gráfica. Aí se você quiser fazer a prova, essa prova é feita pela FGV, vamos dar uma olhada aqui no link, aí mostra os valores. Tá vendo que aqui é mais caro também, porque o nível é mais alto também. Conteúdo brasileiro, vai fazer, se você não for associado, se for associado vai ter uma outra taxa, então vou falar aqui no preço para quem está de fora do mercado ainda, R$824, ou online, que você pode fazer a prova online também, ou presencial. Conteúdo global, 990 e o técnico 990. Então, para os 3 juntos, aqui você vai precisar praticamente aí de quase R$3.000, né? Para ter uma das certificações, ou CNPI ou CNPI-T, um pouco menos de R$2.000. Material, eu te falo que é mais difícil achar, são mais locais específicos. No YouTube você pode achar pouca coisa, não um material completo, por ser um conteúdo mais denso, mais técnico. Porém, você encontra cursos, né, se pagos bons, com uma alta taxa de aprovação também. Porém, já adianto que não é uma certificação mais fácil, ela já tem um nível mais técnico do que as primeiras que eu apresentei para vocês. Agora vamos para a próxima certificação, ela é bem mais famosa, que é o CFI. Fazer aqui. Ela é focada para quem vai atuar, assim como o nome já diz, né, como planejador financeiro pessoal. Ou seja, aquela pessoa que vai, aquela consultora, né, geralmente que você vai atrás de consultores financeiros para fazer uma análise da sua saúde financeira, provavelmente é o CFI a certificação que você vai ter que ter para conseguir o conhecimento necessário, porque aqui inclui também não somente investimentos, né, de renda fixa, variável, mas também aqui entra assuntos como seguro de vida, previdência, é um ângulo mais 360 graus para a saúde financeira da pessoa, né, um planejador financeiro pessoal. Aqui ele mostra um passo a passo do que tem que ter, porque nesse caso específico você precisa estar formado, você precisa ter um ensino superior completo, fazer o exame, assim como os demais. Aqui tem um curso obrigatório também que você precisa fazer e comprovar a experiência para ter o certificado por 3 anos. Porém, se você conseguir fazer, chegar até aqui, o mercado vai se abrir, né? Então você pode ter muito mais oportunidades de emprego depois disso. Meu conselho pessoal é que você pense nesse mercado já dentro dele. Nem que seja de fato atuando direto como um planejador financeiro, mas que já esteja dentro do mercado. Mesmo sendo dentro de agência, você já tem uma carteira de clientes onde você já monta a carteira, sugere investimento, ou seja, traduzindo, que você tenha o CPA primeiro, você já esteja no mercado de trabalho e depois dali você comece a galgar o CFP. É geralmente o caminho natural, pessoas dentro do banco vão atrás dessa certificação, porque aí você já consegue lidar diretamente com clientes mais de alta renda, né, por exemplo, e conseguir fechar esse tipo de consultoria financeira, onde você vai não só se limitar nos investimentos, mas também numa visão mais 360 graus do seu cliente. Vamos olhar aqui sobre o exame. Aqui eles têm todos os módulos, tá vendo? Ele tem planejamento financeiro, gestão financeira, gestão de ativos, aposentadoria, aí entra a questão da previdência, por exemplo, de seguros, gestão de riscos, a parte tributária é importantíssima também, planejamento patrimonial, e aqui é mais psicologia do planejamento financeiro. Bem legal, né? Aqui tem um manualzinho de certificação, orientações de estudo, vamos ver se a gente acha os valores. Aqui está, o valorzinho, né? Você vê, por isso que aconselho que a certificação não seja para você querer entrar no mercado. Se você já está no mercado, inclusive até pelo valor, né? Fica em R$3.000, todos os módulos, tem que passar cada um daqueles módulos que eu falei anteriormente. Você tem nesse processo, né, até 24 meses para acessar em todos os módulos. E seguindo certificações que não são exatamente de entrada, são certificações mais top de linha, vamos falar agora sobre as internacionais. Eu vou começar com a mais famosa, que é a CFA. Você já deve ter ouvido falar, é uma certificação reconhecida mundialmente. Vou deixar o link aqui da CFA Society Brasil, onde ele explica um pouco mais sobre as certificações. E ela aqui tem 3 níveis. Aqui ele explica mais ou menos quais são os assuntos para cada uma delas. Tem que passar, elas são evolutivas também. Você tem o nível 1, nível 2, nível 3. Você só vai ter a certificação de fato quando você terminar as 3. Para você conseguir fazer as provas, você precisa primeiro se associar, né, ter uma taxa de inscrição do exame de $350. Depois vai ter a bagatela de $1.150 para a primeira, pro nível 1, mais $1.150 para o nível 2 e mais $1.140 no nível 3. Então aqui já vai dar muita grana, né? É praticamente um preço de um MBA, né, pago, vai dar dólar, vamos resumir para 5, vai ficar mais de R$16.000 aí para você fazer, e isso se você passar direto, que a taxa de aprovação também não é tão alta, porque é um nível difícil, os materiais são difíceis também de encontrar, são caros, existem livros oficiais, materiais de estudo aqui, você vai receber através dessa inscrição esses materiais online, você tem que pagar mais para conseguir ter a versão física para você que prefere, existem várias opções de pacote de estudos, também existe sites que te dão material
em português, porém a prova vai ser toda em inglês, então, o inglês vai ser necessário que você tenha pelo menos uma hora da prova, né? E não só isso, são os materiais top de linha sobre assuntos financeiros, que aqui o CFA são assuntos gerais sobre finanças. Eu quero mostrar mais um site também para falar sobre quantidade de certificados, e essa é a parte boa, né? Por ser uma certificação muito específica, muito técnica, cara também, ela tem um número muito baixo, né? Então são todo o Brasil, historicamente, agora em 2026, 1.600 membros. Então você vai estar num mercado muito seleto, né? No Brasil todo são 1.600 membros, né? Você com certeza aqui você vai se tornar referência no mercado ao atingir certificação. E por último, agora eu quero falar uma queridinha, que aí já está na área que eu atuo, que é a FRM. Vou trazer para vocês aqui o site, traduzir aqui para português. Ela seria mais ou menos o CFA, só que focada em gestão de riscos financeiros. Ele explica sobre o programa também, assim como o CFA ele é internacional, a prova é em inglês também, e você vai ter que fazer todo esse processo em inglês. E aqui, assim como o CFA, você tem que comprovar, além de passar na prova, você tem que comprovar a experiência, porém é aquela coisa, se você conseguir passar nessa prova aqui, a experiência não vai ser um problema, você vai ter vagas mais que suficientes, só que com certeza é um caminho muito mais difícil você conseguir emprego. Se o seu problema ainda é empregabilidade, meu conselho é que você não olhe ainda para essas certificações. Isso aqui é para dar o próximo passo, também para você ter uma direção futura, tanto em questão de material quanto de conhecimento técnico, para onde você pode alcançar. Pelo menos para mim funciona bastante ao saber quais são os conteúdos mais densos daquela área que você está entrando. E aqui vamos para taxas e pagamentos também. O FRM são duas partes, a parte 1 são conceitos um pouco mais básicos, mas nem um pouco simplórios, tem bastante material, é $800, e a parte 2 é $800. Aqui é bem mais barato que o CFA, porém o nível de dificuldade é igual, ou dependendo, já que ele é mais específico em gestão de riscos, e pode até ser maior, mais aprofundado o conhecimento que você precisa. E fora isso, uma taxa de inscrição de $400, então totalizando aqui $2.000, que também vai dar mais de R$10.000 aí, fazendo a conversão pro real, se você passar tudo de primeira, né? Se você não passar na prova, vai ter que pagar novamente um novo exame, né? Aí a pressão também de fazer isso. E fora isso, você vai ter que ir atrás de materiais, fazer aqui materiais de estudo, que tem um custo nesse caso aqui é por fora. Ó, a parte 1, aqueles $400 que você falou, tá incluído, na verdade, né? Então já tá incluso o aprendizado da parte 1. Se você for fazer a parte 2, vai ser $250 a mais. Se quiser o livro impresso, $300 a parte 1 e também mais $300 a parte 2. São 4 livros, pra você ter uma ideia, é praticamente um MBA focado em riscos para você. Para cada uma das matérias são 4 livros, né? Cada uma das partes, 4 livros densos. E com certeza essa certificação é a que eu estou nesse momento me preparando para estudar e fazer. E vocês tiverem o desejo, eu posso também ir dividindo e documentando aqui no canal sobre ela. E coloca aqui no comentário aqui embaixo se caso você tenha interesse ou também está fazendo nesse momento ou pensando em fazer o aprofundamento do FRM para a gente ir dividindo conhecimento juntos. E você, já conhecia essas certificações? Sabia que esse ano vai ter uma mudança muito grande nas certificações Ambima, conforme eu mostrei o site para vocês? Se te ajudou de alguma maneira o vídeo, eu te peço que curta para que o algoritmo do YouTube repasse esse mesmo vídeo para pessoas com perfis similares ao seu. Se inscreva no canal se tiver interesse de que eu fale e aprofunde sobre alguma dessas certificações. Coloca aqui embaixo nos comentários e quem sabe a gente faça mais vídeos sobre alguma certificação das mais desejadas e procuradas por vocês e eu tenha conhecimento também para que a gente transforme mais conteúdos técnicos acessíveis e gratuitos aqui no YouTube. Para você que me acompanhou até agora, te agradeço a atenção e te aguardo para o próximo vídeo.